Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, para falar com um convidado internacional. Trata-se de Aderlan Santos, zagueiro da equipe do Valência, né? Já tem uma carreira de futebol internacional. Aderlan, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você, né, tendo a sua primeira oportunidade em um time considerado grande e emergente, o que você está achando de atuar na equipe do Valência? Como é que você está vendo essa temporada? Primeiramente, boa noite aí a vocês todos aí. Obrigado pela oportunidade de poder mostrar para as pessoas aqui, né? Minha pessoa contar um pouco, né? Cara, a sensação é como se uma conquista, sabe? É uma conquista que eu lutei muito para chegar até aqui, desde o primeiro dia que saí de casa, né? Na primeira vez que saí para Portugal. E a sensação está sendo ótima aqui. Estou me adaptando o mais rápido possível. Já consigo falar espanhol. Isso já é também um bom passo aqui. E agora é desfrutar o máximo possível. Agora, você está tendo oportunidade como titular. Você esperava essa ascensão tão rápida, né? Algumas partidas você tem começado jogando. Inclusive, eu tenho um irmão que torce para o Valência, né? Inclusive, ele estará ouvindo. E ele falou que você tem ido muito bem também, né? Inclusive, ele te manda um abraço também. Obrigado aí. E espero conhecer ele aqui para dar uma camiseta a ele, né? Se ele dá uma camisa a ele, a camiseta em espanhol. Cara, eu trabalhei sempre em busca de ser, assim, não vou falar para ser titular, mas eu trabalho como se todos os jogos, todos os treinos, assim, para poder, quando aparecer a oportunidade, eu poder agarrar ela. E as coisas vêm acontecendo, eu tenho trabalhado bem. O Mister tem gostado do meu trabalho, ele já me conhecia de Portugal também, isso ajuda também. E tenho sempre... busco aprender aí com os outros aqui que já estão mais adaptados ao futebol espanhol, e isso é bom também. Agora, o Aderlan, você, segundo estive acompanhando os jogos seus, né, tem se mostrado bastante seguro, né? Normalmente, quando um cara vai para uma liga grande, precisa de um período de adaptação. Mas você não, você já entrou na equipe nessa temporada, já está indo muito bem e tem mostrado principalmente segurança, né? A gente tem um caso, por exemplo, de Davi Luiz e de Thiago Silva, que aqui no Brasil são criticados às vezes por tentar inventar, você não inventa. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua personalidade dentro de campo. Eu posso falar assim, eu no início, eu queria copiar ambos, mais o Thiago Silva, mas só que eu não posso, eu tive que trilhar meu caminho até aqui, porque muita gente não me compara, acham eu parecido com o Thiago Silva, mas quem sou eu, né, de me comparar a ele é um craque. Mas eu procuro não inventar, porque ali atrás, a probabilidade de você errar é grande ali se você começa a querer inventar, mas só que eu procuro jogar o mais simples possível. O difícil é jogar simples todos os jogos. O que eu aprendi aqui em Lema de grandes zagueiros, como Fernando Couto, jogadores que eu tive a oportunidade de poder trabalhar com eles passam isso. Olha, o difícil é jogar simples todos os jogos. Se você fizer isso, você vai chegar longe. E eu procuro fazer isso todos os jogos. Nem sempre dá, mas procuro jogar o mais simples possível. E isso é interessante, né? Porque hoje em dia, né, o brasileiro, né, estive conversando com o Caio Rangel, um atleta brasileiro que está atuando no Arouca de Portugal, ele me fala o seguinte, que às vezes o brasileiro quer inventar muito e o europeu não quer. O europeu quer um jogo simples, mas um jogo bastante profissional, né, Aderlan? Claro, você pega a atual campeã do mundo, que é a Alemanha, você vê jogadores que não tem jogadores assim que sai fácil no drible, é jogada simples, um dois, toca, vai, não inventa muito, assim. O difícil é como eu disse no início, é jogar dois toques para tentar chegar no gol. Você viu aí na final da Copa do Mundo, há 2 anos atrás quase, que a Alemanha, os gols que fizeram foi sempre pé em pé e sempre 2 toques. E eu acho que o difícil é fazer isso sempre.
Não que o talento tá ali, você também tem, na minha opinião, assim, não para mim, sou central, eu, como zagueiro, eu tenho que jogar 1, 2 toques sempre o mais rápido possível, porque o futebol espanhol, eles estão sempre em cima pressionando os atacantes. Agora, é interessante que você joga no futebol espanhol, que é cheio de estrelas, né? Joga contra Real Madrid, joga contra a equipe do Barcelona. Como é que é marcar esses tipos de jogadores, né? Atletas que você não pode piscar, que eles passam por você e você nem viu por onde passou. Pronto. Eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui, né? Na semana, porque é um clássico. Valência e Atlético Madrid é clássico. E me tocaram muito falando muito no ponto Jackson. E eu na semana, eu não gosto muito de falar durante a semana todos os jogos, porque sempre acontece alguma coisa e sempre eles falavam, e o Jackson? E eu falando, não, nós temos que estar concentrado e focar na partida para não errar. Chegou no jogo e o único erro dos 2 zagueiros deu gol. O único erro deu gol. Deu meio erro, para mim, na minha opinião, foi meio erro. Eles matam. E aqui é isso, quando você joga contra esses caras aí que são estrelas no futebol mundial, eles só querem meio erro seu. E eles estão é raro eles estão no mau momento. Agora, Aderlan, você chega ao futebol espanhol, mas teve uma ascensão basicamente meteórica, né? Conta pra gente como é que foi pra você chegar em Portugal, na equipe do Braga, onde você se firmou, se tornou um grande zagueiro na equipe do Braga, visto pela imprensa portuguesa como um zagueiro de bastante qualidade, para despertar esse interesse do Valência, né? Uma equipe que é grande, faz vários clássicos, né, na Espanha. Conta pra gente como é que foi pra você essa ascensão meteórica e como é que você chegou nesses lugares. Assim, eu primeiramente vim do Trofense, assim, tive uma experiência muito, assim, eu posso falar que foi boa, assim, passei por dificuldades lá, que você sabe que a Europa passava por em 2008, 2009, 2010 ali mais ou menos, estava passando por um momento de crise muito forte, e Portugal foi uma das principais atingidas, e nem todos os clubes tinham dinheiro para pagar salários, né, e eu estava numa equipe que o presidente bancava tudo, e ele saiu, deixou a equipe, ficamos 4 meses sem receber praticamente. Cara, eu tive que me virar, me tornar, como eu falo, virar homem e saber estar concentrado nas coisas, não pensar nas coisas que passam por fora do campo, assim, em termos, vamos supor, do Brasil, eu tive que esquecer um pouco, deixar do lado do Brasil e tentar concentrar aqui para tentar ajudar, porque eu tenho minha mulher e não tinha meu filho na altura, para tentar buscar alimento para casa. E aconteceu que ia lá, chegava com, eu não tenho vergonha de falar, chegava com vale, chegava para pedir às vezes pro clube me dar um vale para mim poder fazer uma compra. E isso eles foram me dando de 150 para mim chegar, poder fazer as compras. Eu fui crescendo, eu disse, quando eu tenho que chegar, agora que eu tenho que criar força para chegar mais longe, porque eu não quero passar por isso mais uma vez, eu tenho que sair daqui e poder ajudar o clube. Fui vendido, foi o jogador mais caro da história do clube, da segunda liga, que foi na altura, foi mais ou menos 200 mil euros, eles nunca tinham feito uma venda nenhuma. Aí depois fui pro Braga, do Braga fiquei 4 anos, também eu acho que o zagueiro mais caro da história do clube, foi quase 10 milhões de euros. E vim para aqui pro Valência. A ascensão lá no Braga foi meteórica assim, porque o Braga também, em Portugal, é a 4ª maior força. E a exigência é a mesma daqui, mas só que aqui o nível é mais alto, por conta que joga contra essas equipes que você citou aí. E é 50 mil sempre aqui, 50, 40 mil sempre aqui a cobrar, porque a torcida aqui é muito exigente. E quando eu cheguei aqui, quando eu vim do Braga, eu acho que eu já vim preparado. Eu peguei um treinador que me ensinou muito, algumas coisas, que já treinou em equipe grande. E ele disse, quando você chegar no nível alto, você vai me dar razão. Eles vão lhe cobrar aquilo que eu estou lhe ensinando agora. E isso eu aprendi e não tenho
tido tanta dificuldade aqui de aprender aqui em Valência. Agora, um Valência que é uma equipe emergente. Atuar para uma equipe emergente, você que já está atuando em duas, né? Digo emergente pelo seguinte, é uma equipe que tem uma grande história, é reconhecida, mas que agora tem uma injeção de dinheiro que isso ajuda bastante, ainda mais no mundo que vivemos hoje em dia. Como é que é para você atuar numa equipe assim? Assim, a equipe tem... vou te dizer, a cobrança ainda é maior, é mais alta ainda, porque quando vem um investidor, no caso, entre aspas, que compra o clube, eles querem que conquiste títulos em imediato, porque já que vem o capital, eles exigiram, o clube comprou o clube, emitiu o dinheiro aqui, eles querem título mais rápido possível. E a cobrança é mais alta, assim, eu tento me concentrar sempre, me pôr tipo num bloco de gelo dentro ali, para não escutar nada durante a partida, porque se eu ficar dentro da partida escutando o que vem de fora, não vou conseguir jogar, porque vem assovio, não para só um jogador, mas para todos que estão em campo, porque quando a partir dos 15, 18 minutos ali, como a fase agora deu uma tranquilizada agora por conta da vitória em Vigo, os jogos em casa, eles exigem muito que esteja sempre em cima, batendo. Agora, quando as coisas não correm bem, assim, mais ou menos, passado 20, 15 minutos ali, eles começam a cobrar, mas isso é normal. Eu tento me concentrar bastante para que essas coisas que vêm de fora não me atinjam. E é uma pressão que o clube emergente tem a pressão para se estabelecer. Logo, já te passaram a questão de um prazo. Até tantos anos o Valência tem que ganhar um campeonato espanhol, tem que ganhar isso. Passaram algo desse tipo ou já há na consciência da diretoria esse tipo de situação? Cara, quando eu vim para cá, eles... O que eu posso falar? Eles querem... A cobrança aqui é sempre para ganhar um título imediato, uma taça, uma copa, o que for. O Valência é um clube grande aqui em Espanha, assim, não com a história do Barcelona, Real Madrid, mas é uma equipe grande aqui em Espanha. Por onde eu passo, todo mundo fala, o Valência tem que ganhar títulos, Isso vem uma cobrança bastante aqui da torcida, que quer ganhar que necessita de um título. Isso, eles não passaram assim, mas eu cheguei também depois da pré-temporada, mas a exigência aqui para nós é chegar entre os 3 primeiros ali e poder almejar ali uma coisa ali como uma taça, uma Copa, vamos supor, chegar longe aí na Liga dos Campeões, mais longe possível. E é o que foi passado, pelo menos eu entendi o que foi passado, foi isso. Mas eles exigem sempre títulos aqui. É interessante esse tipo de questão pelo seguinte, a gente sempre fala que o campeonato espanhol ele é polarizado por Barcelona e Real Madrid, né? Eles sempre ficam alternando em quem ganha. Temos um Atlético de Madrid que está aparecendo forte, a equipe do Valência está se estabelecendo forte também, e talvez, não sei como é que você vê aí, como é abordado pela mídia local, mas seria mais interessante se fosse um campeonato parecido com o inglês, onde tudo pode acontecer, né, Aderlan? É interessante que se haja uma igualdade de forças, né? Bom, eu acho que você sabe como é, o futebol inglês, ele não tem, assim, como é que eu falo? Ele não tem essa, porque é Manchester, é Chelsea, é Southampton ou é Arsenal, os direitos televisivos são iguais para todos. Aqui na Espanha eu não sei como é aqui, mas eu acho que também aqui não é igual para todos os direitos televisíveis. Porque na Inglaterra, você para entrar na Liga Inglesa, você tem que ter um capital de X milhões, mais ou menos, para poder estar na Primeira Liga, na Premier League. E os direitos são iguais para todos. Como para Manchester, vou dar exemplo, se for 100 milhões, é 100 milhões para o Manchester, como para o Crystal Palace. E eu acho que isso dá um equilíbrio, assim, um equilíbrio para poder buscar jogadores mais. E pelo que falam por fora, dizem que é a liga mais competitiva do mundo. Por quê? Por causa disso.
porque para jogar na Inglaterra você tem que ter passaporte comunitário e os direitos televisivos são iguais. E isso é o que dá o equilíbrio ali entre as equipes ali, que tá sempre alternando ali. Um ano é o Chelsea, um é o Manchester, outro ano é o Arsenal, outro que faz tempo também que o Arsenal ganhou. E isso dá um equilíbrio, assim, se aqui fosse igual, eu poderia ser até alternar. É interessante, né? Deveria ser, inclusive. Agora, voltando a falar da bola rolando, né? Que jogo que o Valência fez contra o Celta, rapaz. Vocês praticamente atropelaram a equipe, né? Ajudou a dar uma estabilizada no campeonato também da equipe. A equipe mudou algumas coisas durante essa temporada. Você mesmo foi um dos reforços que chegou. Mudou bastante a cara. E uma vitória de 5-1 contra uma equipe como o Celta, que já foi líder do campeonato, ajuda bastante, né, o Aderlan? Claro, sabíamos que a partida era difícil, né? Mas só que o Celta, como todas as equipes, tem os seus pontos fracos. E isso foi trabalhado durante a semana, pouco tempo, 2 dias tivemos só, porque chegamos à Liga dos Campeões da Bélgica e tivemos 2 dias para trabalhar a partida. E chegou, o Mister falou, eles têm os pontos fracos deles, como também quando saem em transição eles são muito fortes, mas se anularmos isso aqui, podemos fazer 1, 2, 3, 4, 5 gols, e foi o que aconteceu. Assim, eu posso falar que o 5-1 não passou aquilo que foi o jogo, sabe? O jogo tava difícil, tava truncado, mas o Dani Parejo desbloqueou com um gol de falta e depois teve lá uma bobeada do zagueiro deles, mas depois a equipe também estava jogando bem, conseguiu fazer 1, 2, 3 passos, virar o lado do jogo assim e conseguimos bloquear o Celta. Mas só que sabíamos que era difícil, porque eles tinham metido 4 no Barcelona, dentro desse mesmo estádio, e tinha criado dificuldade para cima do Real Madrid. É um jogo difícil contra uma equipe do Celta, mas é interessante que os técnicos europeus, assim como você citou aquele técnico lá em Portugal, que te falou instruções que poderiam te servir hoje, e assim como é seu técnico nesse momento, o Nuno Espírito Santo, os caras são estudiosos, né? Eles sabem o que estão fazendo. Então, se o jogador der ouvidos, a coisa flui, né, Aderlan? Flui, porque assim, no meu caso, eu praticamente não tive uma base completa. Porque eu joguei no Salgueiro, 2 anos, assim, juniores. E querendo ou não é igual você fazer uma base, por exemplo, no Cruzeiro, no São Paulo. Mas só que eu sempre fui a pessoa que escuto muito o que falam, assim, dizer, olha, tu tem que fazer isso, tu tem que ajustar um pouco aqui, tu tem que ajustar o pé. Até o posicionamento de pés eu me preocupo, porque ele, olha, tu tem que ajustar o apoio aqui, porque aqui vai dar mais, tu vai poder chegar mais rápido e tal. Isso eu fui pegando as coisas que passaram pra mim ainda da época do Brasil. Eu me lembro de tudo e vou aprendendo. E eles aqui, os treinadores portugueses, eles estudam muito. Eles sempre estão em congressos, em inovar, sabe? Novas táticas. É por isso que para você ver, como eu posso dizer, os treinadores europeus estão sempre à frente, assim, na minha opinião. É difícil você ver um treinador brasileiro, tirando o Vanderlei Luxemburgo e o Filipão, nunca mais apareceu ninguém, mas o Tite veio pra cá, estudou e o resultado tá aparecendo aí no Brasileirão. O Corinthians vai à frente com muitos pontos de avanço, mas teve que fazer teve que estudar aqui, vim reaprender. É interessante, né? Porque até outro dia quem ensinava eram os brasileiros. Agora a gente tem técnico português na equipe do Valência, né? O Nuno Espírito Santo. Temos no Chelsea, temos no Zenit. Ou seja, na mão dos portugueses parece que está o futebol agora, pelo menos com treinadores, né? Sim, porque os treinadores portugueses, como todos aqui, mas eu falo mais português porque eu estava lá e via que eles estavam sempre estudando e aprendendo, querendo aprender com os outros. Vamos supor, quando inovaram lá o Barcelona agora, há 3 anos atrás, com o Pep Guardiola, eles quiseram fazer estudos com o Pep, como alguns treinadores vieram fazer estágio com o Pep Guardiola para aprender, para
para poder fazer, para levar para Portugal. Isso foi levando, os treinadores foram aprendendo, foram também, como é que eu posso dizer, ajustando os seus conceitos, né? Os seus conceitos, porque, por exemplo, as equipes jogavam sempre 4-4-2. Quando pegavam um adversário que jogava um 4-3-3, ficava com dificuldade. Isso eles foram. 4-4-2 pode ser ajustado para 4-1-2-3 no jogo. E isso, eles foram aprendendo. Isso é bastante positivo, porque, querendo ou não, o futebol vai passando, mas as coisas vão também... Você vai ter que aprender com... Isso é igual na vida. Tem que evoluir, né, Aderlan? Tem que evoluir. Agora, Aderlan, é uma pergunta bastante interessante que eu vou te fazer agora. Você chegou logo depois que o Abdenu chegou, né? Um investimento altíssimo, né? E é interessante que você tem entrado nas graças da galera do Valência até mais do que o zagueiro Abdenu, que custou mais caro que você, e você tá jogando, inclusive isso é uma opinião minha, até melhor que o Abdenu, e tem sido titular e tem chamado a atenção do próprio Nuno Espírito Santo, e creio que ele deve conversar com você desse tipo de questão. O que te fez aceitar a proposta logo depois da equipe como o Valência ter contratado um zagueiro tão caro que tinha vindo do Mônaco, né? Até uma equipe com a expressão mais rápida do que o próprio Braga, né? Claro. Assim, o que eu posso falar? Eles, na altura que foram para me contratar, eu cheguei primeiro, entre aspas, eu não sabia que eles estavam fazendo, eu sabia que tinha alguma coisa que eles queriam contratar 2 zagueiros. Eu vim primeiro, cheguei num dia, o Abdenu chegou no outro já. Mas quando ele chegou, eu posso falar de sinceridade, eu não achei que ele deveria ter, ele tinha que vir, porque só tinha 2 zagueiros. E no caso, precisava de 3, de 4. E quando ele veio, eu falei, vou ter que trabalhar mais. Porque, na lógica, o jogador que custa mais caro, tem que jogar, custou mais caro, vai ter que... Eu disse, não, vou ter que trabalhar, vou esperar a minha oportunidade, quando precisar de mim, eu vou estar aqui. O que aconteceu? Precisou num jogo, eu entrei, fui bem, a pessoa gostou. Outro jogo, fui bem. Outro jogo, fui bem. Isso eu vou aproveitando. Outro jogo, menos bem. Isso eu vou mostrando dia a dia sem pensar, porque se eu for pensar, porra, se eu ficar aqui, caramba, esse zagueiro, pau, 25, se eu ficar... Foi uma coisa que eu aprendi, não pensar nos outros. Desde que quando eu saí do Salgueiro, quando eu pensava que eu vou abrir aqui um jogo, eu não joguei na equipe Salgueiro profissional. Eu joguei 8 jogos só. E por quê? Por causa desse medo. Eu digo, caramba, aquele cara ali eu não jogo melhor que ele, não. Eu me menosprezava. Isso não faço mais. Dependendo, se fosse o Thiago Silva, quem tivesse aqui, que é um cara que eu admiro muito, eu ia ter que trabalhar mais ainda para tentar ou jogar ao lado dele, ou jogar no lado dele, que ia ser difícil. Agora, o Aderlan, eu te prometo, né, a conversa tá legal, né, tá muito interessante o nosso papo, tá fluindo legal, e a gente sempre quer esticar mais um pouquinho, te prometo que não vou tomar seu tempo muito mais, é que o papo tá bastante interessante. Agora, como é que é lidar com competição de uma equipe que tem cada vez mais peças interessantes? A gente falou especificamente do caso do Abdenu, mas você vê, por exemplo, um Chelsea, o primeiro, segundo, terceiro, quarto jogador do elenco tem condições de ser titular. O Valência quer caminhar para esse caminho, né? Quer ir por esse ponto, né? Assim como é o Manchester City, assim como é o Paris Saint-Germain. E como é que funciona os ânimos do grupo para lidar com esse tipo de questão, o Aderlan? É uma coisa que eu tenho tentado adaptar. Tenho adaptado dia a dia, porque não é fácil. Assim, eu falo por mim, porque não é fácil. Uma hora, por exemplo, tu joga bem contra... Vou dar exemplo, com o Real Madrid, ganha um jogo 3-0, um gol teu, uma coisa assim. No outro jogo tu não pode... às vezes tu não vai ser titular, porque tem que dar oportunidade para quem não jogou. Às vezes tu tá... Por exemplo, eu fiz 5 jogos seguidos. Em seguida, Celta de Vigo,
eu fiquei fora, mas também estava com uma lesãozinha no joelho e tinha que cuidar, fui pro banco, estava com uma lesão no joelho, fui pro banco. Mas não foi, assim, eu posso falar, não foi por causa do joelho, mas pode ter sido por causa do joelho, eu não sei. Mas querendo ou não, ficou fora, como também poderia ficar fora o outro. Não é fácil assim, na minha opinião, não é fácil ser treinador por causa disso, porque às vezes joga mais um, o outro não joga tanto, vai ficar complicado. E às vezes quando eu quero me chatear com o treinador, eu me ponho no lugar dele. Como era que eu ia agir no lugar dele, porque não é fácil. Te digo isso porque às vezes alguns jogadores aqui já de renome, que não jogam tanto, que às vezes fica chateado. E ele tem que lidar com isso, tem que conversar, tem que ir falando, tem que ir ajustando ali, tem que falar, vai chegar a tua oportunidade. Isso é o que passa no Chelsea, Bayern Munique, que está sempre rodando, o Manchester, Barcelona, o próprio Barcelona que inovou com isso, que foi eu acho que um dos primeiros a fazer isso, em rodar jogadores. E vem dando certo também, para alguns jogam mais, para dar tanto descanso. E é interessante esse tipo de questão porque o nível ele se mantém acima, né? Ao mesmo tempo te obriga a se jogar ou não jogar, você tem que trabalhar às vezes o dobro, o triplo do que você já trabalhou anteriormente, né, Aderlan? Foi como eu falei, eu cheguei aqui no Valência, eles perguntavam sempre, eles tocavam na pauta, quem é seu ídolo? Meu ídolo é o trabalho. Eu falei, meu ídolo é o trabalho. Eles colocaram até na capa do jornal, o trabalhador. O trabalhador disse, agora eu assumi a responsabilidade comigo mesmo, que eu vou ter que dar sempre o máximo aqui, independentemente de se jogar ou não. Eu treino sempre no máximo, para que não haja aqui, para ele não ficar com justificativa assim, não joga porque não treina, não fica. Quando ele precisar de mim, eu vou estar em campo e também vou estar mais perto de fazer o que o treinador quer. Por exemplo, aí no São Paulo, o Osório tentou fazer rodízio, mas foi crucificado, porque não deu certo. O São Paulo perdia jogos, e isso tem que ser trabalhado constantemente, porque não é fácil. Não é fácil, mantém um nível legal do time sempre que o rodízio dá certo. Aderlan, já nos encaminhando para o final da nossa entrevista, nesse papo bastante interessante que estamos tendo, o trabalhador do Valência, né? Podemos botar assim, sonha chegar até onde? Você é um cara jovem, né? Não é tão veterano. O que você pensa? Pensa em ser ídolo do Valência? Pensa em ir mais longe? Pensa em seleção? Qual é o seu grande sonho? Cara, meu sonho, assim, um dos meus sonhos já conquistei, que foi poder sair da cidade onde eu saí e chegar num clube topo mundial, não conhecido como todos assim queriam, mas para mim, não que eu esteja satisfeito, eu quero conquistar meu lugar aqui, perante a torcida, como você falou, ser um ídolo aqui, ser reconhecido, como graças a Deus vem sendo dia a dia, e poder chegar à seleção brasileira. A coisa quando eu saí de casa eu quero chegar lá. E estou trabalhando para isso, e sonho um dia ganhar uma oportunidade para poder demonstrar que pode contar comigo também, porque eu sei que o mercado brasileiro também, em termos de zagueiro, não tem tantas opções como ele vem rodando muito aí entre o Gabriel Paulista, entre o Gil, eu acho que eu posso trabalhando dia a dia, diariamente, eu posso chegar aí, posso chegar na seleção. Agora, o Aderlan, a última pergunta. Como é que você vê a importância da observação no futebol? Digo pelo seguinte, você estava no Salgueiro, aí foi observado, foi para Portugal, foi observado, foi uma grande transferência para o Braga, se contando por ser a maior do clube, foi observado, chegou na equipe do Valência. No futebol o cara tá sempre de olho no que tá acontecendo em todos os lados, ajuda bastante a achar boas peças, né? Como você, né, Aderlan? Cara, o que eu posso falar, tem que ter sempre o primeiro passo para quem vem daí do Brasil, e quem tá no Salgueiro, como é uma cidade de difícil acesso, que não tem aeroporto, que eu acho que você deve conhecer mais ou menos, e
Sim, vamos conheço. Supor, eu precisei de uma pessoa que me desse a oportunidade de dizer assim, porque eu fui pro Trofense fazer testes. Eu fiquei 3 dias de testes. E essa pessoa que era o Gilberto Gaúcho, que eu não sei por onde ele anda, eu nem sei se ele sabe que eu tô aqui. Ele se afastou do futebol porque ele ficou chateado, porque não recebeu o dinheiro das transferências dos jogadores que ele mandou pro clube e disse, olha, a partir de hoje eu deixo o futebol, siga a sua vida. E eu não sei por onde ele anda. E eu disse a ele, olha, eu vou chegar numa equipe grande. Ele disse, eu acredito, mas ele foi quem me deu a oportunidade de pegar assim e acreditar assim, olha, quer ir para Portugal, você tem condição de jogar lá. Porque no Brasil tá cheio de talentos, tá cheio, tem muitos. Mas com vontade assim de poder vencer, de poder sair daí, é poucos. Porque muitos falam, eu quero uma oportunidade, mas quando chega aqui, não aqui no Valência, quando chega nesses clubes assim, quando pega a primeira dificuldade, pega a mala e vai para casa. Eu não, eu graças a Deus tenho uma mulher que me ajudou bastante, que ela disse, não, você vai ficar e vai lutar, porque você, não é seu sonho? Se você voltar pro Brasil, você vai fazer o quê? Eu não tinha nome no Brasil, assim, para jogar ia ser no Salgueiro e não ia passar daquilo. Entendi, Aderlan. Muito legal a sua entrevista. Me amarrei em bater um papo contigo aqui na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM. Te parabenizo pelas partidas que você tem feito pela equipe do Valência. Tenho acompanhado seu trabalho desde a equipe do Braga, né? Inclusive estive conversando com o Leandro Salino. Em outra oportunidade, ele me falou bem do seu futebol também. A gente torce aí para que você possa chegar longe, né? Você é um cara bastante trabalhador, isso transparece dentro do campo. A gente tá na torcida para que você possa dar certo aí no Valência. A gente torce para que seja mais um brasileiro a brilhar na Europa. Tá, obrigado. Olha, manda o Neto, tô sempre, né, puxando o saco não, mas eu tô sempre acompanhando a Bradesco Esportes FM, porque, assim, algumas coisas que põe no YouTube, eu tenho sempre acompanhado ali, os programas ali, para poder, também que a resenha é boa pra caramba também, a pessoa fica mais interagida com o futebol brasileiro. Eu agradeço a oportunidade e obrigadão aí, precisando aqui, ó, tô sempre aí à disposição. Já falava o Rogério Ceni que as melhores entrevistas é não inventar muito e falar como se estivesse falando para um amigo ou uma pessoa normal. É verdade, né? Afinal, é uma conversa, né? A torcida quer saber o que se passa na cabeça de quem tá lá fora, entendeu? É sempre bastante interessante. Valeu? Tá, obrigado aí. E esse aí é Aderlan Santos, atleta de 26 anos que custou 10 milhões de euros à equipe do Valência, que disputa o campeonato espanhol, e trouxe ele direto do Braga. São mais de 40 jogos que teve na última temporada pelo Braga. 3 gols, né? Na verdade 3 jogos ele tem na Champions como titular do Valência, 360 minutos na Liga, 751 até aqui nessa passagem na equipe do Valência. Uma entrevista bastante interessante.